Olá pessoal, eu sou a professora Ana Paula, professora de anatomia, e nós estamos aqui hoje para conversar com vocês sobre o sistema articular. Nós podemos conceituar o sistema articular como sendo aquele que reúne todas as articulações que participam da construção do esqueleto. Nós podemos encontrar, segundo a histologia, 3 tipos de articulações no corpo humano. Articulações que nós vamos classificar como fibrosas, articulações que nós vamos classificar como cartilagíneas ou cartilaginosas e articulações sinoviais. O que varia entre essas articulações é exatamente o tipo de tecido que existe entre as interfaces que unem as extremidades do esqueleto que vão participar da formação dessa articulação. Nas articulações fibrosas, cuja maioria estão localizadas no crânio, nós vamos encontrar tecido conjuntivo fibroso. E dependendo da quantidade de tecido conjuntivo, essas articulações ainda recebem uma subclassificação, como suturas, quando nós tivermos pouca quantidade de tecido conjuntivo, e elas estão localizadas e são comuns na construção do crânio, e as sindesmoses, quando nós tivermos mais tecido conjuntivo fibroso entre as interfaces ósseas que estão construindo a articulação. Nós vamos ter exemplos de sindesmoses em diferentes regiões do corpo, como por exemplo, no antebraço, entre o osso rádio e a ulna. Um outro exemplo de articulação são as cartilagíneas. As cartilagíneas vão ter entre as interfaces ósseas cartilagem. Essas articulações estão distribuídas no corpo em diferentes regiões. Essa articulação cartilagínea, ela pode ser formada única e exclusivamente de cartilagem, e aí ela vai ser classificada como sincondrose, ou ela pode ter na sua construção tecido fibrocartilaginoso, e aí elas serão classificadas como sínfises. As articulações que unem as vértebras da coluna vertebral, usando para isso o disco intervertebral, nós chamamos de sínfise. Já as articulações que unem as diferentes partes do osso externo, como a união entre o manúbrio external e o corpo do externo, são articulações que apresentam apenas cartilagem como material de preenchimento. Essas serão classificadas como sincondroses. Nós temos sincondroses no crânio, entre o osso occipital e o esfenoide. Nós temos sincondrose aqui entre as partes do osso externo e entre as partes do osso longo, conhecidas como epífise proximal, epífise distal e diáfise. A união entre essas partes nos ossos longos, quando eles ainda estão em processo de crescimento, também formam articulações do tipo sincondrose. Porém, essas são temporárias. Quando o ser humano completa o seu crescimento e alcança a idade óssea adulta, essas articulações que unem as partes de um osso longo desaparecem. Já as outras sincondroses são permanentes. O último grupo de articulações que nós vamos estudar são as articulações sinoviais. E elas são a maioria das articulações no esqueleto apendicular. Elas possuem, unindo as extremidades ósseas, várias características que nós vamos estudar separadamente. E entre o espaço e no espaço entre os ossos das articulações sinoviais, nós não vamos ter nenhum tipo de tecido especificamente, mas nós vamos ter a presença de um líquido banhando a superfície dessa articulação. Esse líquido é chamado líquido sinovial e é por isso que essas articulações recebem o nome de articulações sinoviais. Nós vamos estudar agora as articulações separadamente, por regiões, sempre utilizando macromodelos, e eu espero que vocês aproveitem essas aulas. O primeiro grupo de articulações que nós vamos estudar são as articulações fibrosas. Nós já dissemos que as articulações fibrosas são aquelas
cuja interface entre as extremidades ósseas é preenchida por tecido conjuntivo fibroso. Muito tecido conjuntivo fibroso forma uma articulação do tipo sindesmose. Pouco tecido conjuntivo na interface vai formar uma articulação fibrosa do tipo sutura. As suturas, pessoal, são as articulações presentes na união entre os ossos do crânio. Nós já estudamos esse crânio aqui em outras aulas, quando nós estudamos o sistema esquelético. E nós estudamos cada osso separadamente e depois todos os ossos com seus acidentes no contexto do esqueleto. Eu estou usando essa peça de novo para que vocês percebam a quantidade de cores que essa peça apresenta e que nós não conseguimos visualizar aqui nesse esqueleto. Cada troca de cor visível aqui na peça mostra a transição entre os ossos e, portanto, uma articulação. Nós vamos ter várias articulações aqui no crânio, algumas de nomes importantes, porque fazem parte do processo de construção e crescimento do crânio. E essas articulações serão estudadas separadamente na sequência desta aula agora na bancada. Nós vamos estudar agora, pessoal, aqui na bancada, as principais articulações que unem os ossos da cabeça. O primeiro grupo de articulações que nós vamos estudar fica localizado na calota craniana e são do tipo sutura. A maioria das articulações são suturas na cabeça. Essa aqui é a sutura coronal. Ela une o osso frontal com os ossos parietais. Essa aqui é a sutura sagital. Ela une os dois ossos parietais. E aqui, posteriormente, nós vamos ter a sutura lambdoidea. Ela une os dois ossos parietais com o osso occipital. A intersecção entre essas suturas forma na cabeça do feto uma quantidade maior de tecido conjuntivo e, por essa razão, essas regiões no feto recebem o nome de fontanelas. Nós vamos ter a fontanela bregmática e a fontanela lambdoidea. Elas desaparecem por volta de 1 ano e meio de vida, aproximadamente. Essas articulações, por conta do seu aspecto em formato de serra, são classificadas como suturas do tipo serráteis. Nós vamos seguir estudando agora algumas articulações na vista frontal. A primeira delas é essa aqui, que une os dois ossos nasais e que formam o esqueleto ósseo do nariz. Essa aqui é a articulação internasal e também por conta da sua morfologia de superfície, ela é classificada como uma sutura plana. Nós temos ainda aqui embaixo a articulação intermaxilar ou sutura intermaxilar. Ela também é uma sutura do tipo plana. Nós vamos estudar também, aqui na vista frontal, a união entre o osso frontal com os ossos nasais. Aqui nós temos a sutura frontonasal. E um último exemplo de articulação na vista frontal é a articulação zigomático-maxilar, formada entre o osso zigomático e a maxila. Se nós virarmos agora o crânio e observarmos uma vista lateral, nós vamos encontrar entre a escama do osso temporal e o osso parietal uma sutura que recebe o nome de escamosa, por conta da superfície articular entre esses dois ossos, semelhantes ao esquema formado pelas escamas dos peixes. Ainda essa escama do osso temporal vai se articular também com o osso esfenoide, formando a articulação esfeno-escamosa. Se nós formos observar agora uma vista inferior, eu vou tirar inicialmente aqui a mandíbula para facilitar o nosso estudo, nós vamos encontrar aqui na região do palato duro
a articulação palatina mediana, formada pelas duas partes da maxila. Nós temos ainda, unindo os dois ossos da maxila com os dois ossos palatinos, agora no sentido transverso, nós temos a sutura palatina transversa. Ainda aqui na base do crânio, nós vamos encontrar uma outra articulação, que não é uma articulação do tipo sutura, mas é uma articulação cartilagínea do tipo sincondrose, que é a articulação esfeno-occipital, formada aqui pela união do osso occipital com o osso esfenoide. Essa articulação desaparece entre os 20 e 30 anos de idade aproximadamente. Para encerrar, eu recoloquei aqui a mandíbula. Nós temos a articulação temporomandibular. Essa articulação é a única articulação móvel do crânio e é a única também articulação do tipo sinovial. Dentro das articulações sinoviais, ela recebe ainda a classificação como articulação bicondilar por apresentar dois côndilos se articulando com a base do crânio. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre as principais articulações do crânio. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos falar mais ainda sobre as outras articulações em outras regiões do corpo. Continuem com a gente. Até breve!